Ainda a última aula aí do semestre, sou a professora Nicole Cerci e nessa aula nós vamos estar trabalhando com pesquisa de mercado e comportamento do consumidor, focando nessa primeira aula em métodos e tipos de pesquisa mercadológica, minha formação na graduação e no mestrado em administração com foco em gestão. Quero aí que você participe, traga as suas dúvidas. Você já está utilizando pesquisa, você já olha para o seu consumidor. Quem está dentro hoje do marketing digital tem que estar constantemente pensando nessa comunicação, e eu só me comunico bem com o meu cliente, com o meu público-alvo, a minha persona, quando eu tenho clareza quem é ele. E é justamente o meu público-alvo para conseguir criar conteúdos para fazer essa conexão com eles. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa disciplina. Inicialmente, nós vamos trabalhar com o que é pesquisa mercadológica, o passo a passo. Você vai perceber que é uma aula densa, uma aula cheia de conteúdo, mas uma aula fundamental para eu conseguir levantar informações. Qual que é a importância da pesquisa mercadológica, pesquisa de mercado? Qual que é a importância de levantar sempre dados com a realidade da minha empresa, do contexto? Hoje, com o mercado cada vez mais acirrado, com a quantidade de informação que nós temos, se eu não estiver muito bem preparado na hora de construir conteúdo, conhecer o meu cliente, qual que é o foco hoje do marketing? Experiência do cliente. Se eu não conheço ele, eu não vou me diferenciar nesse mercado tão competitivo. Na segunda aula, nós vamos trabalhar com os principais softwares, ferramentas, justamente para me ajudar como profissional da comunicação, profissional do marketing, a lidar com essa quantidade de informação. Vamos trabalhar com os principais dentro da área de marketing. Terceira e quarta aula, nós vamos ter o foco total no comportamento do cliente, ok? Muito importante e atual essa disciplina. Mas a primeira questão é, o que é pesquisa de mercado, né? O que é essa pesquisa mercadológica? Por que é essa pesquisa? A pesquisa é levantar informações pertinentes que vão dar subsídio para eu tomar decisão. Não posso mais tomar decisão no chute, eu preciso ter bases. Não é qualquer informação, não é qualquer dado. Por isso é muito importante fazer uma pesquisa de mercado. Por quê? É ela que vai dar subsídio para a definição de estratégias. Eu conheço o mercado, e não é qualquer mercado, é o mercado que eu estou inserido, e eu penso aonde eu quero chegar. A pesquisa, ela vai me dar o passo a passo que eu tenho que desenvolver para chegar nesse meu objetivo. Qual o objetivo, professora? Pode ser lucratividade, por exemplo. Então, vai trazer agilidade nesse processo, mas de forma assertiva, e com isso eu vou ter o quê? Eu vou ter mais competitividade. Esse é o essencial dessa disciplina. Não dá mais para um profissional de marketing falar o achismo. Será que vai dar certo? Vamos testar? Será que alguém tem tempo e dinheiro para testar? Será que o meu público-alvo hoje, que ele está ali, esperando para ser atendido, o foco do marketing é totalmente atender a experiência do cliente, ele vai estar satisfeito se eu criar uma comunicação, uma publicidade que não é direcionado a ele? Ele vai parar na hora que ele está olhando nas redes sociais, no Instagram, e ler o que eu publiquei? Provavelmente não. Então isso é muito importante e precisa ter trabalhado na atualidade. Para nos ajudar, nós vamos trabalhar hoje com uma doceria, que ela é toda física e agora ela precisa entrar no mundo do e-commerce, entrar aí na internet. Hoje nós percebemos, principalmente durante e pós-pandemia, que as empresas, independente do tamanho, independente do ramo, ela tem que estar inserida no mundo online, e nós vamos ajudar essa padaria a fazer pesquisa para ver se vale a pena ou não. Vamos conhecer o caso? Então você trabalha no marketing de uma doceria que chama Doceria Bom Amor. Ela está no mercado há 2 anos e quer expandir o seu negócio. E ele tem aí algumas dúvidas que ele quer levar em consideração. Fazer delivery dos produtos, vendas online e saber aí o perfil do consumidor das suas clientes. Nós vamos ter
dois momentos de situações, problemas e dois momentos de dúvida. Não deixe de trazer aí o que você entende do que é pesquisa mercadológica, o que você entende, né, da importância da pesquisa, do comportamento do consultor dentro da área de marketing. O primeiro passo é eu entender o que é essa pesquisa de mercado na atualidade. Quando eu penso em pesquisa, eu estou falando de um instrumento, uma forma de levantar informações. Essas informações, elas são pertinentes para entender a atual realidade de um mercado. Eu vou coletar informações, não qualquer informações dentro do meu segmento, para a partir disso tomar decisões de forma assertiva. Então, a pesquisa de mercado, ela vem justamente para atender essa necessidade. Bom, eu preciso conhecer muito bem meus produtos, preciso conhecer muito bem os meus serviços, preciso conhecer todos os segmentos que eu estou inserido. Por quê? Hoje, quando nós pensamos no marketing, eu quero fazer uma analogia da empresa com o corpo humano. Vamos fazer a analogia que a empresa é um corpo humano, ou seja, é um sistema vivo e um sistema aberto. Cada órgão tem as suas funções. Vamos pensar num departamento ou em alguma equipe? E o marketing é o marketing que vai levar informações para todos esses departamentos. Hoje, cada órgão ele trabalha sozinho? Não. Eu tenho funções específicas, mas eu trabalho em conjunto. E o sangue é essa comunicação. É o papel do marketing levar a informação certa para a pessoa certa no momento certo. Além disso, se eu estou pensando no corpo humano, eu tenho que pensar nos fatores externos, tenho que olhar para todos os meus stakeholders. Se está frio, eu vou colocar blusa. Se é dia, se é noite, que estado eu estou, vai influenciar a forma que eu estou naquela sociedade. Quando eu estou com os meus amigos, eu tenho uma atitude. Quando eu tenho com as minhas famílias, no trabalho. Tudo isso influencia. Ou seja, essa empresa ela é influenciada e ela influencia o meio. Olha quanta informação eu tenho, olha como é dinâmico o mercado atual e olha a importância da pesquisa. É justamente levantar a informação desse corpo, dessa empresa, dos seus entornos e do seu público-alvo. Se hoje toda empresa é para atender as necessidades dos clientes, olha a importância aí do sangue, olha a importância da comunicação para você se diferenciar nesse mercado. Vamos ver a definição de pesquisa e de marketing. Quando eu penso em pesquisa, é um processo de investigação realizada de forma sistematicamente. Eu tenho que ter um método, um passo a passo, um conjunto de atividades que vai ter o quê? O intuito de descobrir novos conhecimentos. Mas por que a pesquisa é tão importante? Porque eu tenho que ter validade. Eu tenho que levantar a informação, dados primários, dados secundários, depende, que são relevantes para aquele momento. Quando eu vou analisar o perfil dos meus clientes ou o perfil de uma cidade, por exemplo, eu posso pegar o censo de 2010? Não, né? É muito longe. Então a pesquisa ela vai dar todo um caminho, todo um método para eu levantar as informações corretamente. Vamos trazer isso para o marketing? Quando eu penso em marketing, é um conjunto de estratégias do produto ou serviço e vamos além aqui, né? A gente pode falar na marca também, para resolver as necessidades de um determinado grupo. Podemos ainda dizer que o marketing conecta os produtos aos consumidores. E aí aqui vem um outro ponto que eu acho fundamental, a gente está falando, que é o marketing hoje ele precisa ser visto como estratégico. Por isso eu fiz analogia com o corpo humano. Não dá mais para ver o marketing numa caixinha fechado. É ele que vai levantar todas as informações. Por isso, quando a gente fala no marketing, a gente fala no planejamento e inteligência de marketing, a gente fala na inteligência, né, mercadológica. Eu preciso ampliar o meu olhar, entender todas essas influências que a empresa está sofrendo, todas as tendências de mercado que o consumidor está passando, para realmente conseguir atingir aí esse meu público. Por isso, vamos ao quadro? Trouxe esse esquema de inteligência de marketing.
Olha como ele vai muito além do que nós imaginávamos. E aqui, quando eu falo inteligência de marketing, hoje em dia não dá mais para falar sem ser digital, não é mesmo? Começa lá na análise de dados, no levantamento das informações, gerenciamento de dados. Quem tem a informação, de que forma, como? Eu estou fazendo conexão, estou pensando nas estratégias de marketing. Todas as estratégias de marketing, ela vai afetar a empresa como um todo. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Interatividade. Por isso que nós falamos hoje numa comunicação de marketing. Professora, mas então quer dizer que hoje eu tenho que olhar só para o marketing digital? Até o começo da década aí de 2000, muitos estudiosos acharam que com o surgimento das mídias alternativas, que são as mídias online, toda a comunicação, toda a parte do marketing tradicional iria sumir. Isso já caiu, não existe mais isso. Hoje nós estamos trabalhando com transmídia, por exemplo, onde eu faço o quê? Várias comunicações que elas vão se complementando em mídias diferentes e eu posso fazer uma combinação, por exemplo, de mídia de televisão, redes sociais, tudo se conectando. O que? Fomentando aquela minha imagem que eu quero passar, comunicação que eu estou criando. Por isso que a gente fala dessa integralidade, quando eu penso de forma macro e conectada a todos esses pontos. Ah, professora, mas eu quero trabalhar só com marketing digital. Não vou precisar fazer pesquisa. Não, né? Com certeza você vai fazer e você precisa ter clareza, por exemplo, dos 4 P's do marketing. Se eu não tenho clareza sobre os fundamentos do marketing tradicional, da pesquisa, da importância desse marketing estratégico, eu não consigo fazer uma boa comunicação do marketing digital. Então, quero que você tenha muito clareza com isso. Ah, eu vou focar só no marketing digital, mas você precisa saber de forma clara o que está acontecendo, quem é meu público-alvo. Tem diferença do comportamento consumidor? O mesmo consumidor comprando numa mídia online e comprando na loja física? Sim, eu preciso conhecer todas essas particularidades para dar conta aí de realmente me diferenciar. O primeiro ponto aí que é fundamental nós conhecermos são as etapas da pesquisa. Se a pesquisa é feita de forma sistemática, com passo, para quê? Para que essas informações sejam as mais fiéis à realidade, que essa pesquisa me traga, realmente credibilidade para colocar esses planos em ações, eu preciso realmente pensar nesse passo a passo. Vamos conhecê-los? Eu trouxe os principais passos, alguns autores trabalham com 5, alguns com 7, mas o que eu quis detalhar aqui, para você ter clareza em tudo que você precisa para conseguir fazer uma pesquisa e levantar informação de forma consistente. Primeiro, nós vamos identificar o problema e os objetivos, vamos fazer aí o passo a passo, vamos fazer um plano de trabalho, escolher o método e a amostra da pesquisa. Vamos fazer orçamento e cronograma, execução e processamento das informações. E aqui que eu crio meus planos estratégicos de marketing e eu vou apresentar os resultados. Por quê? Porque eu não trabalho sozinho. Eu tenho que apresentar para a minha equipe, apresentar para a empresa como um todo. Hoje é tudo conectado. O primeiro ponto, e talvez o ponto mais importante, é ter clareza na hora de construir o meu problema e os meus objetivos. Quando eu penso em problemática, eu quero identificar um problema. Problema é um questionamento que se faz sobre alguma atividade da sua empresa, é uma pergunta. E aí o profissional de marketing tem que saber fazer a melhor pergunta, ok? Quando eu penso em problema, não é algo ruim, é algo que eu quero mais informações. Quando nós falamos problema de pesquisa, é algo que eu quero levantar. Por exemplo, eu quero levantar aí por que as minhas vendas estão decaindo? Ou algo positivo, eu quero entender aí, vamos ver assim, quais estratégias eu preciso fazer para lançar uma nova filial? Estou crescendo, eu quero aumentar minha lucratividade.
pode ser um problema. O profissional de marketing precisa ter clareza desse problema, porque é isso que vai nortear todo o processo da pesquisa. Fiz o problema em forma de pergunta, é aquela pergunta que vai me direcionar. Aí eu vou para o meu objetivo. O objetivo de pesquisa, nós temos aí o objetivo geral e objetivos específicos, e aí vai depender muito do tamanho da minha problemática, tá? Eu quero compreender qual que é o perfil do meu consumidor. Ok, esse é meu problema, qual que é meu objetivo geral? Compreender o perfil do meu consumidor. Posso quebrar esse objetivo em pequenos objetivos, em fragmentos. Então, se eu quero saber o perfil, eu quero entender a tendência, quero entender as tendências do consumidor, quero entender as características demográficas e as características aí psicológicas, por exemplo. Eu vou ver esses 3 pontos para chegar no objetivo e com isso eu respondo a minha pergunta. Vamos voltar ao quadro? Para isso, eu tenho então uma questão inicial. A pessoa pode chegar para você, o CEO da empresa, o gerente geral, e falar assim: olha, eu quero, como você é profissional de marketing, levante aí quais são os públicos-alvos. Eu quero que você me descreva a segmentação dos meus públicos-alvos. Não tenho clareza quem são meus públicos-alvos. Eu vou aí o quê? Levantar, identificar esse público. Com isso, eu tenho que fazer um projeto. Nesse projeto que nós vamos trabalhar todos os próximos passos. Eu vou ver aí quais procedimentos, se é quanti, é quali, se é descritivo ou não. Esse ponto 3 é o que nós vamos estar trabalhando durante toda essa aula, aprofundar esse conhecimento. Primeiro, então, eu tenho que perguntar e descrever. A minha pesquisa, ela é descritiva, exploratória? Ela é quanti ou quali? Qual que é a amostragem que eu vou estar utilizando, por exemplo? E aí nós vamos criando esse passo a passo. Vamos para o próximo ponto. Quando eu vou criando esse projeto, eu vou focar em quanti ou quali. Quantitativos, nós estamos falando de estatísticas, de números. Eu estou descrevendo, por exemplo, as características do meu público-alvo. E quando nós falamos em qualitativo, eu estou buscando informações. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Quanti, quando eu penso em quanti, eu vou descrever a porcentagem. Eu vou descrever qual que é a faixa etária do meu público-alvo. Número. Quando eu estou falando em quali, eu vou estar trabalhando com questões, por exemplo, eu quero entender que motivos levaram o meu público a deixar de comprar esse produto, por exemplo. Quero entender qual que é uma nova tendência aí, quais motivos levaram as pessoas a comprarem o produto A ou B, por exemplo, ok? Fiz quanti quali, aí eu vou para o próximo passo. Vou pensar na minha amostragem. Toda pesquisa é um retrato de um período de tempo que se destaca. Quando eu penso na amostragem, será que é possível eu fazer um censo? O que é um censo? Eu vou pegar toda a população e fazer a entrevista com ela, com um questionário? Provavelmente eu não vou conseguir. Por isso eu pego uma amostra. Então eu tenho uma população, meu público-alvo. Vou fazer uma amostragem probabilística ou não. Então eu vou tirar uma quantidade, um número específico, mais esse número, essas pessoas, elas vão representar de forma fiel toda a população. Quando a gente está pensando em pesquisa de marketing, eu vou levantar aí essa amostragem de forma que ela represente aquilo, ou seja, os dados que eu tenho nessa informação pode ser trabalhado como se fosse todos eles, ok? Próximo ponto, nós vamos trabalhar com orçamento e cronograma. Por que eu coloquei aqui na pesquisa? Quando nós estamos falando em pesquisa de marketing, tem 2 pontos, pesquisa de modo geral, ok? Que vão ser limitantes: tempo e dinheiro. Eu tenho que ter muita clareza de quanto tempo eu tenho para fazer a pesquisa e quanto de dinheiro, de material, de pessoa que eu vou precisar. Dica: nem sempre eu preciso usar
Quando você está seguindo uma loja, ou seja, você mostra que você tem interesse naqueles produtos e a pessoa ela vai lá pedindo para você escolher no Instagram qual cor da roupa prefere, qual sabor, o que ela está fazendo? Uma pesquisa. Quantas vezes aí você responde pesquisas desse tipo sem ter clareza? Store do Instagram, 24 horas, não tem custo. Então, são limitantes se eu não saber trabalhar de forma muito bem, ok? E para fechar, nós vamos fazer a elaboração do questionário. Na verdade, nós vamos levantar aí todos os dados. Por que eu coloquei questionário? Quando nós falamos pesquisa de mercado ou pesquisa de marketing, o principal instrumento é o questionário. Quantas perguntas vão ter? Que perguntas vão ser? Qual a quantidade de pessoas que vão participar? Ué, professora, eu não vi isso na amostra? Sim, mas nós vamos fazendo esses pontos de forma conectada. Eu só separei para você entender o processo. Depois, nós vamos pensar de que forma os clientes devem ser abordados. E aqui é muito importante, eu vou fazer contato pessoal, vou trabalhar, mandar um link da minha pesquisa online, no Instagram, no e-mail, por carta, ok? E, como eu falei para vocês, interação nas redes sociais. Muitas vezes eu nem sei que eu estou respondendo uma pesquisa e eu estou lá respondendo e dando, né, a minha opinião. Nós vamos fazer a análise do resultado. Quando eu faço a análise do resultado, não posso esquecer aqui que eu estou apresentando. Estou analisando, eu crio um plano de ação. Para que eu vou levantar informação se eu não fizer um plano de ação? Se eu não criar estratégias de marketing a partir dessas informações? Então, é muito importante a pesquisa quando eu coloco em prática, ok? Eu conheço meu público-alvo para quê? Para pensar no produto, para pensar na comunicação. Apresento essas informações. E por que eu coloco essa parte que é importante? Porque eu tenho que envolver todas as pessoas. Eu tenho que ter clareza que todas as ações de marketing vão impactar a empresa com todos os meus clientes e stakeholders. E eu preciso sempre comunicar. Por isso que a apresentação do que vai ser feito, porque está sendo feito, é muito importante. Quanto mais informação as outras pessoas têm, mais elas se sentem parte desse processo e com isso elas conseguem trabalhar de forma melhor. Quando eu estou pensando aí no meu projeto de pesquisa, a primeira questão é definir que tipo de pesquisa eu vou fazer. Nossa, professora, mas que difícil isso, fiz isso aí, não gostei muito. Fica tranquilo que eu vou dar as dicas, você não vai errar mais. Quais são os principais tipos aí que nós temos? Então, a escolha do tipo de pesquisa permite compreender a maneira mais adequada para realizar uma pesquisa, pensando no meu cenário, no cenário mercadológico que a minha empresa está inserido, ok? Professora, mas aqui tem a ver com o meu problema, com a minha pergunta? Exatamente. A partir dessa pergunta, se ela é bem feita, eu já sei se a minha pesquisa vai ser exploratória, descritiva, causal ou explicativa. Ai, professora, que difícil. Você vai perceber que quando eu leio, eu já consigo entender cada uma delas. A primeira dela é uma pesquisa exploratória. Eu vou levantar dados que vão auxiliar a elucidar situações obscuras. O que é situação obscura? Situações que eu ainda não sei, ok? Então, quando a gente fala em explorar, o que eu estou fazendo? Eu estou indo em algum lugar que eu ainda não fui. Vamos pensar aqui uma pesquisa exploratória? Eu comecei a vender aí semi-joias na internet, estou vendendo super bem, do nada, fico 3 semanas vendendo muito pouco. O que aconteceu? Eu falei, meu Deus, eu preciso entender o que aconteceu, eu parei de vender, sou empreendedor. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa
para explorar quais foram os motivos que as minhas clientes pararam de comprar. Então eu vou olhar para algo que eu nunca olhei. Por quê? Porque é algo inédito, é algo novo. Vamos voltar ao quadro? É identificar as variáveis que vão caracterizar um problema, né? Formular hipóteses sobre o objetivo de estudo. É o início. Eu não sei o que aconteceu. Como que a gente faz isso, professora? Como que é importante, né? Então eu tenho algo aí que nunca aconteceu. Ou vamos imaginar o seguinte: quero ser empreendedora, mas eu preciso estudar o cenário. Eu preciso estudar meus concorrentes, possíveis públicos-alvos, quem são. Quero colocar minha empresa aí nas redes sociais. Tenho que conhecer esse público. Vou lá fazer o teste? Não. Primeiro eu vou explorar, eu vou levantar possíveis situações, possíveis causas, possíveis perfis que eu ainda não tenho clareza para ver qual é a melhor forma de criar rede social. Ou, por exemplo, né, sou aí uma vendedora de semijoias e agora eu resolvi que vale a pena eu fazer uma página numa mídia social. Ok, legal. Ó, tô crescendo, tô indo pro mundo online. A minha pergunta é, mas qual rede social eu vou utilizar? O que eu vou fazer? Não tenho nenhuma ideia. Eu preciso levantar informações. Por isso, vou dar uma dica aqui para você. Nós trabalhamos com o Brainstorm. O que seria o Brainstorm, professor? O Brainstorm, a gente fala que é uma chuva uma tempestade de ideias. É eu juntar umas pessoas, juntarem alguns amigos, juntar a minha equipe, não ter julgamento. Falar, pessoal, eu preciso ver qual é a melhor mídia social para vender aí, né, para trazer conteúdo para possíveis clientes. Eu quero aumentar as minhas vendas. Aumentar as vendas é algo ruim? Não, mas é um problema inédito que eu preciso estudar para entender. Aí eu vou conversar com as pessoas. E aí, o que você acha? Por que essa mídia? E eu vou levantando. É viável ou não? Não faz aqui, não vou ter esse tipo de julgamento. A ideia é pipocar possíveis informações, possíveis ideias, por que uma ou por que a outra, o que vai trazer de diferente. Quer ver um outro exemplo de pesquisa exploratória? Imagina aí que do nada eu tive quedas de vendas. Vamos pensar aí nesse mesmo exemplo de vendas de semijoias. E eu tive a queda de vendas nos últimos 3 meses. Tava indo super bem, vendi um monte na pandemia. E aí nos últimos 3 meses eu tive isso. Vou chegar com a minha equipe de vendas ou com a minha equipe de marketing, logística, depende da área aí, e vou começar a falar. Isso pode ser um brainstorm. Gente, o que aconteceu para a queda de vendas? Algumas pessoas vão falar que é um problema na economia. Tô vendendo aí, tem vendedores com pouca qualificação, preços altos demais, problemas com a qualidade, promoção deficiente, entrada de novos concorrentes. Olha só, que interessante. Você percebe que nós trabalhamos com produto, preço, prazo e promoção? Olha lá, caiu as minhas vendas e eu vou estar trabalhando sempre com esses pontos. Por isso que eu falo que o composto mercadológico, a base do marketing é importante. Okay? Então eu fiz um brainstorm e levantei as principais causas. E agora, é suficiente? Não. Geralmente quando nós trabalhamos com uma pesquisa exploratória, a gente trabalha ela para trazer uma luz para a situação e depois nós vamos para uma pesquisa ou descritiva ou explicativa causal. Aí eu vou quantificar essas opções, eu vou descrever, eu vou dar aí realmente uma porcentagem para ver que entre as opções que surgiram no meu brainstorm, realmente qual é a principal causa, ou quais são as duas principais causas. Por que é importante eu trabalhar isso? Porque eu vi o que está sendo feito errado, eu coloquei luz, ou seja, não é algo mais que está passando despercebido, eu consigo trabalhar e reverter para que seja aí um ponto positivo.
E aí nós vamos trabalhar com a pesquisa descritiva. Na pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, ela vai o quê? Descrever. Posso quantificar ou descrever características, fenômeno. Posso descrever meu público-alvo. Marketing share. O que eu estou fazendo no marketing share? No marketing share, eu estou trazendo a porcentagem dentro desse mercado que eu ocupo. Eu estou quantificando quais são meus principais concorrentes, ok? Professora, a pesquisa de mercado, qual que é a mais utilizada? Exploratória descritiva. Quando eu trabalho com comportamento do consumidor, a pesquisa mais utilizada é descritiva. Preciso conhecer o público-alvo, preciso conhecer aí a segmentação para realmente conseguir me comunicar, fazer essa conexão. Hoje nós trabalhamos muito com marketing de conteúdo, branded content. O que é isso? É justamente conseguir criar conteúdo de forma informativa, de forma com entretenimento, para fazer a conexão com esse meu cliente. Não quero apenas que meu cliente compre mais, quero ir além, eu quero que ele seja um defensor da marca. Hoje em dia, tudo que você escolhe representa o seu estilo de vida, representa a imagem que você quer passar. E você utiliza as marcas justamente para isso. Olha como isso é importante, olha o que a gente vai ver lá no final da disciplina, fazendo um link com a pesquisa descritiva. Como que eu vou levantar essas informações? Vou levantar principalmente com questionário. Questionário, você tem que pensar muito bem quais são as perguntas que você vai pôr, que tipo de resposta você espera. Só coloco no questionário as perguntas que são essenciais. Na maioria das pesquisas de mercado são estruturados, ou seja, eu vou dar pergunta e eu vou dar as respostas. Então, nós falamos aí que são perguntas fechadas. Além disso, e um complemento ao questionário, também posso trabalhar com observação. Registros de comportamento, não tem interação quase nenhuma, ambiente natural ou simulado. Por exemplo, se eu tenho uma loja, eu posso começar a fazer o quê? Uma pesquisa aí e perceber quais são as marcas que as pessoas entram na loja. Eu posso fazer toda uma descrição, né? Vamos pensar que eu tenho uma loja multimarcas, eu vou ver, a pessoa chega para ver principalmente qual marca ela prova e qual marca ela leva. Sabe por que é importante isso, essa observação? Porque às vezes tem uma marca que não sai tanto, mas ela é um chamariz. As pessoas vão até a loja para conhecer e ver essa marca, talvez ela seja mais cara, e acaba levando uma outra marca. Então é muito importante eu ter essa visão, analisar e criar um meu olhar crítico, analítico de mercado para conseguir ver essas nuances aí. E, por exemplo, imagina, eu não estou vendendo essa marca, eu deixo de comprar essa marca e com isso cai as minhas vendas e eu não entendo por quê. Se eu tivesse feito uma observação detalhada, eu ia perceber, ok? E para fechar, esse tipo de pesquisa descritiva ou causal não é tão utilizado no marketing, só quando eu estou pensando em lançar novos produtos, novos sabores de alimento, mas é bem importante a gente conhecer. A pesquisa explicativa causal, ela visa identificar e testar relações de causa e efeito. O que eu quero dizer com isso, professora? Será que se eu fizer uma promoção de 20%, eu vou aumentar as minhas vendas em 40% esse mês? Eu vou ter a lucratividade de R$5.000 que eu quero? Então, eu estou utilizando para testar e comprovar a efetividade das minhas hipóteses. Será que se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo? Então, nós falamos que é uma explicativa ou causal. Tem como premissa a variável de variáveis ou hipóteses, que é possível isolar uma, que é dependente, e verificar como ela influencia
ela é influenciada por outras variáveis. E aqui tem uma grande questão, que são variáveis dependentes e independentes. Variável dependente, tá? São as variáveis que elas vão sofrer aí, né, os efeitos. E as dependentes. Então vamos lá, professora, calma um pouquinho, não estou entendendo. Variável independente. Olha lá, anota que vai cair na prova, hein? As independentes, elas causam. E, né, as causas. E as dependentes, elas mostram os efeitos. Como assim, professora? Traz um exemplo. Vamos pensar em uma propaganda de áudio dentro de uma loja. Então, vamos pensar aí, né? O volume de vendas da loja, com ou sem propaganda do áudio. Bom, dependentes são as vendas. Aqui eu tô falando sobre o áudio. Ou seja, será que se eu tiver uma propaganda no áudio na hora do supermercado, vai aumentar as minhas vendas? Outro exemplo muito utilizado aqui, alimentação. Tô querendo lançar um novo produto, né? Vamos pensar em um novo sabor. Eu vou lá e eu peço para as pessoas, né? Ofereço o produto no novo sabor. E eu faço uma comparação nesse supermercado se a pessoa ofereceu, teve aumento ou não nas vendas. Será que a degustação vai aumentar ou vai ajudar a aumentar as vendas do meu produto? Por exemplo, tá bom? Então, no marketing, quando a gente está pensando em comida, isso é um ponto que pode ser pensado e analisado. Por que ela não é tão utilizada, professora? Porque ela depende de mais tempo e mais dinheiro. O exemplo do mercado que eu dei. Então, vai ter que ter uma pessoa contratada para oferecer o produto para degustação e eu vou ter que ter um tempo maior na pesquisa para conseguir realmente analisar essa situação. Dependendo do caso, dependendo do valor investido nesse novo produto ou no problema, vale a pena sim, tá bom? Vamos pensar aqui um caso real para a gente entender, ver como que a gente pode estar estudando. A escolha do tipo de pesquisa permite que vamos compreender a maneira mais adequada para realizar uma pesquisa de acordo com o cenário mercadológico. Então, o que acontece aqui? Essa padaria está há 2 anos no mercado e o seu chefe, você trabalha no departamento de marketing, ele está querendo aí ampliar as suas vendas. Para isso, ele quer vender na internet, mas ele está muito em dúvida se vale a pena ou não. E aí, ele quer que você pense em uma pesquisa de mercado para ajudar a ver se vale a pena ou não. Nesse caso específico, que tipo de pesquisa você usaria e por quê? Vamos lá, então. Uma padaria, passou um momento de pandemia, aí vamos pensar que vamos já colocar no meio da pandemia. Eu começo a pensar que eu quero aumentar. Eu tô bem, eu tô vendendo bem, a produção tá boa e eu posso ampliar as vendas para aumentar minha lucratividade. Mas eu não vou fazer isso, né, no achismo. Eu vou fazer uma pesquisa para ver realmente se tem viabilidade, se vale a pena aumentar aí e fazer as vendas no e-commerce. E aí, que tipo de pesquisa você acha? Inicialmente, nós vamos trabalhar com uma pesquisa exploratória, porque eu vou explorar perante os clientes da minha empresa, né, os clientes da doceria, se realmente tem uma saída, se vai ter saída. Por exemplo, eu posso perguntar, você compraria de uma loja online? Percebe, geralmente são perguntas abertas, são perguntas macros. Por quê? Porque eu quero que ele traga aí realmente se ele teria interesse ou não, tá bom? Tive isso, aí eu vou pensar agora, o que eu faço? Eu vou ver se tem aí quais são os principais pontos que surgiram.
Ai, professora, então eu posso fazer um brainstorm? Posso sempre estar perguntando para os clientes, por exemplo, se eles compram ou não os produtos de padaria pela internet, o que levam eles a comprarem, por exemplo? Posso. Tenho uma noção das principais variáveis? Agora eu vou fazer uma pesquisa descritiva. Por quê? Porque agora eu quero quantificar, eu quero descrever quais são as principais, para a partir disso avaliar se tem realmente viabilidade ou não. Então, nós vamos fazer a pesquisa descritiva, onde eu vou ter perguntas, onde eu vou fazer, por exemplo, a categorização. Eu vou descrever o público-alvo que estaria comprando e por que ele compraria, ok? Então, eu começo com uma pesquisa exploratória. Trouxe aqui até a lupa, onde eu vou colocar um olhar sobre algo que eu não sei se tem saída. E depois eu vou o quê? Quantificar, categorizar para ver quais realmente são os motivos, o que eu preciso fazer, quais os diferenciais que eu preciso criar para realmente abrir esse e-commerce e atender as expectativas dos meus clientes. Como eu fui falando dos tipos de pesquisa, acho que já ficou um pouco claro aí quanto é quant e quanto é quali. Mas vamos entender aí com profundidade a diferença dos dois. Quando eu penso em pesquisa quantitativa, o que eu estou falando? Quantificar, estatística. Eu vou o quê? Descrever. Eu não quero saber as motivações. Eu só quero saber se você compra ou não, por exemplo, esse produto. Quanto você gasta toda vez que você vai fazer uma compra online? Não quero saber o motivo, eu só quero saber o valor, eu só quero saber o horário, só quero saber as características. É um método conclusivo que vai ter o objetivo evidenciar com números toda essa dimensão. Eu estou falando sobre números, eu estou falando sobre estatística do comportamento do consumidor, tá? Então eu estou trabalhando com métricas. De 0 a 10, qual é aí a porcentagem ou qual a chance de você indicar a minha loja para um amigo? A iFood trabalha com essa métrica, uma métrica descritiva, quantitativa, para ver o que, né? Se aquele cliente ele está satisfeito ou não com a minha empresa, com o meu aplicativo. Olha que interessante, cada vez mais nós estamos conhecendo o público-alvo, mensurando se ele está satisfeito ou não, tá? Muito importante. Vamos voltar ao quadro? Então, ela é apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências, como o exemplo que eu acabei de dar, né? E pode ser usado também para medir o mercado. Exemplo que eu dei, marketing share. Eu quero quantificar, eu quero identificar quais são os meus principais concorrentes, por exemplo. Pesquisa descritiva quantitativa. Quando tratamos de pesquisa quant, se gera uma métrica. 30% dos meus clientes comprariam R$50. 70% comprariam R$40. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descrevendo, quantificando o meu público-alvo. Olha lá então, descrever, eu estou trazendo números. Agora, quando eu vou trabalhar com a quant, já é diferente. Outro exemplo, quant, quando a gente pensa em pesquisa explicativa. Olha, eu fiz uma pesquisa e eu percebi o seguinte: se eu faço aí, dou 15% de desconto à vista, eu aumentei 10% das minhas vendas. Quantifiquei causa e efeito, tá bom? Vamos por quali? E o quali? O quali ele vai ser, aí ele vai estar trabalhando muito mais com a subjetividade. Quais motivos de levar-um a comprar? Por que a sua satisfação é 5 estrelas? Eu já sei que é 5 estrelas, por isso que nós trabalhamos muito com quanti-quali. Mas agora eu quero os motivos da sua carinha feliz, tá? Então aqui é muito mais entender
Por quê? Quais foram os motivos? Por meio de falas, observações. Eu estou muito mais aberta, eu estou muito mais no macro. Eu estou fazendo pesquisas exploratórias. Tem um roteiro mais livres e principalmente a gente vai estar trabalhando com entrevistas e grupos focais. Percebe a diferença? Então, uma eu vou descrever, vou quantificar, a outra eu quero entender os motivos. Hoje, para eu ter profundidade nos dados, eu trabalho com exploratória descritiva, quanti-quali na mesma pergunta, tá? Na problemática que eu quero trabalhar. Vamos ver as principais formas de levantar informações na quali? Nós vamos trabalhar com entrevistas, eu vou conversar com as pessoas. Grupos focais, são várias pessoas juntas, discutindo e debatendo. Quando eu trabalho com grupo focal, posso trabalhar com brainstorm. Etnografia, eu vou observar o consumidor utilizando esse produto, que também está muito relacionado com a observação. Esses são os principais pontos que nós vamos estar trabalhando na quali, nós vamos estar vendo aí durante todo o semestre. Olha como fica muito mais fácil fazer essa conexão quando eu entendo. É fácil, palavras-chave, anota que você não vai esquecer mais. Quando você olhar uma pesquisa de satisfação, você já tem que olhar e criar esse olhar para ver. É quanti? É quali? Descritiva? Ó, aquele tá em dúvida, eu acho que ele ainda não tem uma noção o que aconteceu, ele tá levantando as informações, as hipóteses. Chegou o momento de interação, momento de você trazer as suas dúvidas, não deixe de participar. Já tem esse olhar crítico para o marketing? Já consegue ver aí as pesquisas e a importância de levantar essas informações? Eu já volto. Nós falamos muito aqui de entrevista, de questionário, mas quais são os principais tipos de pergunta que nós podemos estar trabalhando nesses dois instrumentos bem utilizados na pesquisa mercadológica? Temos perguntas de múltipla escolha. Quando, né? Temos aí 5 opções ou 2 opções e eu preciso responder. Assinale as opções que levam você a comprar a marca X. Valor, qualidade, características específicas, funcionalidades. Eu posso anotar mais que uma opção. Tenho aí perguntas como a prova, que são múltiplas escolhas, mais de resposta única. Assinale a única alternativa correta. O que é pesquisa mercadológica? Quais são os principais pontos? Ok? Ah, professora, entendi. E perguntas em formato de ranking? Muito utilizado, tá? Coloque aí, por exemplo, quando eu penso em ranking, a questão de escolha o melhor, de nota 1, e o pior produto de nota 3. Tipo matriz, mais utilizada quando eu penso em comportamento e satisfação do meu cliente. Quando nós falamos aí em escala Likert, por exemplo, né? Você concorda ou você discorda totalmente? Eu faço uma escala, tá? Onde você compraria 100% de certeza, 75%,
50 talvez sim ou não, 25 ou 0 a chance de eu comprar esse produto. E para fechar, nós temos perguntas abertas. Perguntas abertas trabalhadas nas entrevistas, quando eu estou trabalhando com pesquisa qualitativa, subjetiva, exploratória. Nós trabalhamos com duas formas de levantar os dados: método de observação e método de comunicação. Independente dos dois, tem um ponto que é fundamental: eu pensar se ele é estruturado ou não, se ele é disfarçado ou não. Como assim, professora? Como que eu vou saber isso? Vamos entender mais? Quando eu penso sobre o grau de estruturação e disfarce, eu vou pensar no meu problema, no meu objetivo lá inicial. Se eu tenho clareza do que eu vou perguntar, eu vou saber se vai ser estruturado ou não. E estrutura se refere a um instrumento de coleta que é padronizado, estruturado ou não. A estrutura significa o seguinte: eu já tenho clareza do que eu vou perguntar, o que eu espero de resposta. Então eu já coloco lá o tipo de pergunta para ele escolher uma daquelas opções. Por exemplo, tá? Eu quero saber a faixa etária do meu público-alvo. Eu preciso saber exatamente a idade da pessoa ou a faixa etária? Faixa etária. Então ele é estruturado, onde eu vou colocar até 15 anos, de 16 até 30. Eu faço uma classificação onde ele vai se enquadrar, categorizar. Não estruturado. Eu quero saber realmente a idade, porque a idade vai ter uma influência sobre a minha pesquisa. Quantos anos você tem? Olha lá, se é não estruturado, eu vou trabalhar com perguntas abertas, quali. Se é estruturado, questionário, de forma geral, quanti. E o disfarce, professora? Quando nós pensamos no disfarce, eu vou deixar claro por que eu estou perguntando isso ou não. Posso fazer isso, professora? Imagina só, problema de pesquisa. Se eu saber, eu vou ter essa clareza. Imagina que eu estou entrando no mercado e eu quero entender aí a Xiaomi. Xiaomi, quando ela entrou no mercado de celulares, hoje ela é a terceira maior. Temos duas grandes líderes, que é o iPhone e o Samsung. A Xiaomi, ela foi fazer uma pesquisa de mercado. Ela vai falar para o público dela que ela é a Xiaomi, que ela quer analisar o mercado? Será que isso não vai ter influência? Ou eu vou falar só e deixar claro que eu estou fazendo uma análise do cenário das principais marcas de celular? Eu deixo disfarçado porque eu não quero que influencie aí o meu objetivo de pesquisa. Outra questão, quando eu estou pensando em abrir uma loja e eu não quero falar aí diretamente para os meus amigos, mas eu estou fazendo um brainstorm para ver aonde valeria abrir, o que eu deveria trabalhar. Eu vou chegar e falar, gente, chegar lá em uma reunião e falar, olha, eu estou pensando em abrir uma loja, o que vocês acham? Né? As pessoas, será que seus amigos vão ser totalmente sinceros? Alguns sim, alguns não. Mas aí eu perco a credibilidade. Nesse momento eu falo assim, o que vocês estão achando que está faltando de loja de roupa em Londrina? Ou em São Paulo? Ou no Maranhão? O que vocês estão achando que aqui na região está precisando? O que você acha que falta? Ó, eu estou investigando. A pessoa sabe que eu estou investigando, mas não exatamente o objetivo por trás daquilo. Quando não é disfarçado, opinião, satisfação do cliente. De 0 a 10, que nota você dá para o seu atendimento? De 0 a 10, qual a nota que você dá para essa aula? Ok? Então é muito importante. Vamos ver agora os dois tipos e as principais diferenças? Quando eu penso no método de comunicação, eu tenho interação com quem eu vou estar entrevistando. Então, o pesquisador, eu estou levantando informação e eu vou coletar informação. Pode ser por questionário ou pode ser por entrevista, mas eu vou estar conversando com essa pessoa. Vamos ver os dois principais? Nós já trabalhamos, mas acho importância.
Quais são os dois principais? Entrevista, onde eu vou conversar. Quando eu penso em entrevista, vamos começar a fazer essa construção. Eu quero ser mais subjetiva, eu quero que a pessoa traga quais foram os motivos, qual foi a experiência, ela conta história com aquele produto, por exemplo. Exploratório, pode ser descritivo também, mas é muito mais exploratório, muito mais subjetivo, pesquisas qualitativas. A entrevista ela pode ser estruturada e não estruturada. Qual que é a diferença? Estruturada, eu já sei quais são os pontos que eu vou perguntar, mas a pessoa vai responder. Ela não tem uma resposta ali pré-determinada que ela tem que escolher. E a não estruturada? Não estruturada é quando eu estou pensando, tá? Em falar assim, eu quero que você me conte a experiência sua do produto. Deixa a pessoa falar. A não estruturada é utilizada muito em brainstorm, quando eu quero conhecer o produto, quando eu quero conhecer o mercado, eu não sei nada, ok? Eu deixo a pessoa falar livremente. Quando eu já tenho uma noção, eu já vou saber quais pontos mais ou menos eu preciso aprofundar. Então eu vou direcionando por meio da pergunta, tá bom? E o próximo e o principal instrumento de coleta de dados, nós estamos trabalhando aí com o questionário. É um instrumento, de dados mediante uma série de perguntas que precisam ser respondidas por escrito. Posso pedir para a pessoa responder, por meio de um questionário online, ou eu vou perguntando com uma prancheta e respondo um tablet. Economiza tempo e custo de aplicação, obtém grandes volumes de dados e eu preciso fazer um pré-teste. Aqui é o ponto principal que eu preciso levar em consideração, tá? Então vamos pensar aqui. Quando eu estou falando sobre questionário, eu tenho que ter um cuidado muito grande na hora de pensar nas perguntas. Quais são os principais tipos de pergunta eu vou fazer? Se eu preciso de uma pergunta aberta. Ué, professora, mas o questionário pode ter? Pode sim, porque o questionário pode ser quanti-quali. Então eu posso fazer aí 5 questões de múltipla escolha e eu posso fazer 2 perguntas abertas. Posso fazer perguntas fechadas e deixar uma das alternativas outros para a pessoa escrever ali o que ela acha. Vai depender da minha problemática, vai depender do que eu preciso, ok? Qual é a grande facilidade? Eu consigo aplicar para mais pessoas, principalmente aí no online, eu consigo criar links. Há vários softwares que nós temos que aproveitar para nos ajudar nesse processo, ok? E mandar para o meu público-alvo, ok? Qual é o grande problema? Vamos voltar no quadro? Qual que é a grande limitação quando eu estou pensando aqui? Eu tenho que pensar que por mais que tenha a parte boa de economizar tempo, a principal limitação é eu não tenho tanta clareza de quem vai responder e eu tenho que ter clareza do que eu vou perguntar exatamente. Se eu não sei aí o que eu vou categorizar, vai ficar muito perdido. Por que é importante o pré-teste? Não vou colocar mais perguntas aí que necessária. Avaliação do iFood, 3 perguntas eu consigo avaliar todos os pontos principais. Entrega, o estabelecimento e se você está satisfeito com o aplicativo. Olha que legal, não preciso mais disso para conseguir. iFood trabalha com essas 3 perguntas, você vai responder, mas você pode trazer a subjetividade do que você gostou. Ele já tem as categorias. Então pense aí que fazer pesquisa, Instagram, super tranquilo fazer pesquisa. Eu tenho uma loja, hoje eu tenho que estar o tempo inteiro entendendo o que os meus clientes querem, ok? E o método de observação, professora, nunca tinha ouvido falar. O que é isso? É um processo sistêmico de registrar comportamentos e fenômenos de modo como eles acontecem. Na grande maioria não tem interação ou tem uma menor interação. Por que é tão difícil? Porque realmente eu tenho que criar esse olhar
crítico para observação, observar de forma sistemática aquela pessoa, aquela loja, aquele comportamento para conseguir tirar as informações. É muito mais subjetivo, então eu tenho que tomar muito cuidado, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vou me imaginar aí que eu vou nos principais supermercados e eu fico passeando sem falar para ninguém, eu sempre tô vendo qual é a marca de sabão em pó que a pessoa compra. Ou, por exemplo, eu quero abrir uma loja de doces e eu quero ver qual que é a marca mais saída de barra de chocolate, aquelas grandes, né? A partir de 10 quilos, por exemplo. Então, eu vou criando essa observação. Vamos voltar ao quadro? Tenho aí observação estruturada e observação não estruturada. Como se dá isso, professora? Estruturada, eu já tenho quais pontos eu vou observar, e a não estruturada, o problema ainda não é formulado de forma precisa. Eu estou levantando informações para ter maior precisão. Ah, professora, então aqui é muito mais descritiva, quantitativa, e aqui eu vou muito mais explorar e qualificar. Exatamente, tá bom? Então isso é bem importante. Vou dar um exemplo muito utilizado quando eu quero entender o comportamento do meu consumidor. Criança, tá? Eu posso aí fazer parceria com algumas lojas, oferecer o brinquedo que eu tô querendo ver aí o comportamento, eu quero ver quais crianças, qual faixa etária que se interessa, e eu deixo num espaço ali que as crianças podem estar brincando. E aí tem uma pessoa treinada ali analisando o comportamento, analisando a idade, ver se aquele brinquedo, as crianças brincam mais de forma individual, de forma coletiva, tá? Aí é disfarçado, as pessoas não sabem que estão sendo observadas. Grupo focal, eu coloco várias pessoas numa sala para elas estarem conversando, ok? E aí elas sabem que lá fora ou mesmo dentro da sala tem alguém fazendo as anotações do que elas estão falando, do seu comportamento em grupo. Isso é muito utilizado aí, não é disfarçado, muito utilizado, uma observação estruturada, não disfarçada, em vaga de emprego, tá? Quando eu penso em observação, tem um ponto bem importante. Eu posso estar utilizando sim a visão, mas eu posso utilizar outros mecanismos que vão me ajudar a fazer essa quantificação. Observação pessoal, que foi os exemplos que eu dei agora, onde eu estou observando uma loja de brinquedo, estou analisando, né, as características das pessoas. Tenho, né, a observação mecânica, onde eu uso dispositivos mecânicos e não só humanos, como códigos de barra, como catraca. Quero saber quantas pessoas entraram no show. Estou quantificando. Ou eu posso utilizar o que? Uma filmagem. Se eu estou filmando, eu tenho que entrar na loja e tem que ter o aviso. Você está sendo filmado, e eu posso utilizar, por exemplo, para ver o comportamento do consumidor dentro da minha loja. Também nós temos a auditoria, onde eu vou coletar os dados por meio de exames de registros físicos, quando eu estou pensando, né, em fazer análise de estoque. Análise de conteúdo, muito mais qualitativo que quantificar, ok? Então, análise de conteúdo é muito utilizado aí, muito mais para observar a comunicação, onde eu estou pensando em ver aí as palavras, quais principais palavras eu tive nas entrevistas que eu fiz, e análise de rastro, tá? Que é um método, né, que pode ter um custo reduzido. Então, o que é isso, né? Eu vou fazer a coleta de dados baseada em rastros ou evidências físicas, tá? Por exemplo, cartão de crédito, páginas visitadas. Professora, extremamente utilizada hoje pelos e-commerce. Exatamente, né? Eu vou analisar desde o momento que a pessoa entra, qual link a pessoa acessou para entrar na página,
quais foram os produtos que ela viu, o que ela colocou no carrinho, quanto tempo ela ficou na página. Então eu consigo analisar tudo isso hoje. Analisar o comportamento do consumidor online me ajuda muito, é mais fácil justamente pela análise dos rastros que nós deixamos na internet. E para fecharmos, um ponto fundamental nós entendermos é a fonte de dados. O que é fonte de dados? É a forma que eu vou estar levantando essas informações. Pode ser primária e secundária. Qual é a diferença? Quando eu trabalho com dados primários, são dados que eu nunca levantei. São utilizados especificamente para solucionar problemas de uma única pesquisa. Atitudes, opiniões, motivações, intenções. Ah, professora, então quando eu vou fazer pesquisa de mercado, eu utilizo um questionário, eu faço uma entrevista, eu estou fazendo o quê? Fonte de dados primários. Por que eles são importantes? Porque hoje cada empresa é única. Analogia com o corpo humano, um sistema vivo, único, e eu vou ter que ver o meu público-alvo. Público-alvo eu tenho várias, eu vou pensar na segmentação. O que te levou a comprar esse produto? Qual é a sua satisfação? Em cada momento é não é à toa que a gente está o tempo inteiro analisando e levantando as informações do comportamento do consumidor, ok? Muito utilizada, mas aí tem dois fatores, tempo e dinheiro envolvido, tá? Mas é bacana e o mais utilizado hoje na pesquisa de mercado, justamente porque você, analisar o contexto específico, público-alvo do produto A, B e C não são o mesmo público-alvo, o estilo e a tendência de compra online e física são diferentes. Então eu preciso levantar naquele momento aquele produto naquela situação. E temos os dados secundários. Secundários, eles já estão, já foram coletados e já tem uma prévia disponibilidade. São levantados em pesquisas anteriores e divulgados, tá? Como dados internos, publicações, governos e ONG. Professora, qual que é o muito utilizado quando eu estou trabalhando na pesquisa de mercado, no comportamento do consumidor? Quando eu pego o censo das características demográficas da população de uma cidade, de uma região, de um bairro, ok? Aí eu tenho que pensar se ele é super atual, o último para aquela característica. Estou estudando aí onde eu vou abrir a minha loja na cidade, aí vamos pensar em São Paulo. Qual zona eu vou abrir em São Paulo? Então a gente tem a zona azul, a zona norte, e eu tô ali analisando. Eu já sei qual é o perfil que iria comprar. Idade, faixa etária, sexo. O que eu faço? Eu vou pegar o censo, eu vou pegar dados secundários e vou ver ali, dividir pelas zonas da cidade para ver qual é que tem mais próximo, ou maior quantidade dentro do público para o meu produto, para eu abrir a loja. Depois disso, eu decidi, vai ser a zona norte. Aí eu posso fazer um questionário para quê? Para ter em profundidade quais são as características que eles querem para comprar o meu produto ou que eu preciso ter na minha loja para criar um diferencial. Quando a gente pensa nesses dados, a gente tem que pensar muito na viabilidade e na credibilidade. 3 pontos eu preciso levar em consideração. Como que eu vou fazer essa avaliação para ver se eles têm realmente credibilidade? Eu posso utilizar, professora, especificações, ok? Então, e aqui entra muito todas as etapas do processo do levantamento da pesquisa mercadológica, esse rigor. Por isso que eu faço um projeto, se é quanti-quali, qual que é a amostragem, como eu vou fazer. Realmente para ver se eu fiz de forma sistemática todo esse trabalho. Por quê? Porque eu tenho que chegar lá no fim, eu vou tomar uma decisão, eu vou colocar em prática, eu vou criar um plano de ação. Segundo ponto que eu preciso avaliar, erro. E aí aqui a gente está pensando na precisão de dados, ok?
tanto de dados primários como secundários. Eu preciso pensar aí na concepção da pesquisa, amostragem, tá? Ué, professora, então significa que esses dois estão juntos? Exatamente. E por fim, talvez o mais importante é quando eu estou trabalhando na atualidade, que foi o exemplo que eu dei do censo. Será que eu vou estudar em qual bairro eu vou abrir a minha loja em São Paulo? E aí eu posso pegar o censo de 2010? Não, né? Teve muita mudança, então tem que ser o dado mais atual possível para conseguir realmente eu me diferenciar, né, e conseguir tomar decisão de forma assertiva. Se eu tomar decisão com dados do passado, provavelmente eu vou ter um erro aí e eu não vou ter o resultado esperado. Vamos ver aí a doceria, o que ela resolveu, o que ela quer levantar de informação para tomar decisão? Qual que é o cenário? Agora ele está pensando no brigadeiro gourmet, né? Precisamos saber quem são as pessoas que realmente gostam de brigadeiro gourmet e também perceber através dos depoimentos coletados dados importantes sobre a pesquisa. Os clientes comprariam da doceria de uma loja online ou a opinião dos clientes sobre a doceria virtual? E qual produto ele compraria? Ele gostaria de retirar o produto? Olha só, olha o tanto de questionamento que ele está fazendo. Quem gosta do brigadeiro gourmet? O meu público online, ele decidiu abrir a loja online, e-commerce. Vai comprar? Quem que é o público? Quais são as características? O que você acha? Seria uma pesquisa quant ou uma pesquisa quali? Qual pesquisa você utilizaria? Provavelmente, com essa quantidade de questionamento e informações, eu vou fazer uma pesquisa exploratória descritiva. Vou explorar para dar conta de tudo isso e eu vou descrever, quantificar. Ou seja, eu vou trabalhar com quant e eu vou trabalhar com quali. Olha aqui, depoimentos, eu quero perceber, fica claro que é qualitativa, tem quant e tem quali, né? Que o slide não tá certo. Então é muito importante eu trabalhar, eu preciso pensar em perguntas inicialmente, onde eu vou levantar as informações, vou ver quais são os principais pontos em relação à entrega, delivery, em relação ao brigadeiro. Depois que eu tiver uma clara noções dos pontos principais, aí sim eu vou conseguir trabalhar com quantitativa descritiva, ou seja, eu vou descrever, categorizar, vou fazer a segmentação do público. Público de delivery, público que vai comprar online, público que vai comprar na loja física. Tem gente que compra na loja online e vai passar a pegar. Tudo isso é importante. Eu vou fazer essa segmentação, vou fazer a relação aí se eles comprariam ou não, por exemplo, o brigadeiro gourmet, qual valor eles estão dispostos, o que eles levam em consideração. Aqui eu vou utilizar dados primários ou secundários, ou os dois, o que você acha? Aqui nós temos que trabalhar com fonte de dados secundários, principalmente com IBGE, para ver a segmentação. Por exemplo, eu vou segmentar o meu público-alvo, ok? Vou segmentar o nicho de mercado da atuação e depois eu vou fazer o quê? Dados primários. Eu vou ver um formulário online. De novo, olha a facilidade de ter uma noção que eu já sei aonde é a minha padaria, eu já sei o público-alvo, qual é o principal ali, dados secundários, e depois eu faço um questionário aprofundando essas informações. Isso é muito atual. Eu estou trazendo exemplo o tempo inteiro para te mostrar que um mercado, né, que tem rápidas mudanças, uma complexibilidade grande, né, onde eu tenho que estar sempre me adaptando às mudanças, eu preciso fazer o quê? Aprofundar cada vez mais, ter mais informações.
quanti-quali, descritiva exploratória, dados primários e secundários. Eu vou fazer sempre a junção para realmente eu ter uma base, né, muito forte e criar planos de ações de forma assertiva. Quanto mais informação, mais, né, eu diminuo a chance de errar na tomada de decisão, de ter prejuízos, por exemplo. E aí, alguma dúvida até o momento? Sei que essa primeira aula é uma aula bem complexa, densa, com muitos conteúdos, mas você vai ver que nós temos que ter clareza e vamos sempre trazer esses pontos nas próximas aulas. Quando eu penso na pesquisa mercadológica, é fundamental eu entender que o marketing digital ele vai estar trabalhando com a pesquisa de mercado cada vez mais, justamente para ter essa clareza. No online, nós temos mais transparência, questionamento. Os meus clientes eles estão cada vez mais, né, com poder na hora de tomar decisão e eu preciso conhecer ele com profundidade. Por isso que é tão fundamental nós estarmos trabalhando com a pesquisa dentro do digital. Chegou o momento de recapitularmos os pontos principais dessa aula e entendermos qual que é a importância da pesquisa de mercado na atualidade. Se eu não entender o que é pesquisa de mercado, será que eu vou conseguir fazer pesquisa para conhecer meu público-alvo, seus comportamentos, quais são a tendência de mercado, estilo de vida do cliente e como isso vai influenciar? Será que no mundo do digital, onde há tantas informações, tantos concorrentes, como que eu vou fazer para me diferenciar? Como que eu vou fazer que o meu cliente ele pare na comunicação que eu criei no Instagram, que nós só vamos passando o dedinho e se interesse pelo meu conteúdo e não pelo meu concorrente? Esses são aí uns questionamentos que mostram a importância da nossa disciplina. Quais são os pontos principais dessa aula introdutória? Inicialmente, nós entendemos o que é pesquisa mercadológica, sua importância na atualidade. E quando eu penso em pesquisa de mercado, tanto para conhecer o meu consumidor online, quanto para descrever, fazer segmentação é fundamental. Hoje eu não consigo separar o marketing digital e o marketing tradicional, preciso conhecer o meu público, mas também trabalhar com mix de marketing ou composto mercadológico. Para isso, para ter credibilidade, para realmente eu tomar decisão de forma consciente, sabendo que se eu fizer isso vai ter esse retorno, eu tenho que ser muito criterioso. Eu tenho que ter clareza de quais são as etapas, o que eu vou fazer. Primeiro ponto, pontapé. Qual é o meu problema? Esse problema vira uma afirmação e com isso eu faço o quê? Detalho, crio o meu projeto, meu planejamento de pesquisa. Que tipo de pesquisa eu vou utilizar? Descritiva, exploratória, causal? É quanti ou quali ou é a junção de todos? Hoje, num mundo tão complexo, cada vez mais eu vou juntando para aprofundar e entender a complexidade desse mercado. Eu vou fazer aí um levantamento de dados como observação, comunicação. Eu vou fazer uma observação detalhada, eu já sei o que eu quero observar, ou eu estou fazendo uma pesquisa exploratória e levantando essas informações?
qual a fonte de dado eu vou utilizar, quais são os pontos que eu vou estar avaliando nessa fonte, será que ela realmente é a melhor? Muitas vezes a gente vai levantar dados de concorrentes, análise de mercado e eu entro num site que será que ele realmente tem credibilidade? Tem que tomar muito cuidado para realmente tomar decisão. Informação é o que mais tem aí. Quantas informações por segundo? Rádio, TV, aula, redes sociais nós temos. Então eu preciso saber fazer a mineração dessas informações, trabalhar com essa quantidade enorme. Isso vai ser o foco da nossa aula seguinte, ok? Espero que você tenha gostado. Estude, leia o livro. Nossas aulas, atividades, elas são extremamente práticas, justamente para que você colocar a mão na massa aí, conseguir fazer de forma prática, olhar para um cenário e conseguir tomar as decisões, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.